você não ajustar metas, né, indicadores e metas e remuneração de loja, esquece. Ainda que no seu setor você possa estar bem, isso no mundo interconectado não é mais suficiente. Fazer isso com qualidade e de maneira sustentável e para crescer com qualidade é muito complexo. Eduardo Terra é fundador da BTR Retail, cofundador da BTR Varese e membro de diversos conselhos de administração. Presidiu a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo nos últimos 10 anos. É sócio da High Partners. Além disso, organizou mais de 50 missões técnicas internacionais de varejo e é autor de diversos livros. Alberto Serrentino é fundador da Varese Retail e cofundador da BTR Varese, membro de conselhos de administração e comitês de diversas empresas. É autor, palestrante internacional, foi apontado como Top Retail Expert pela Rethink Retail e nomeado na lista Global Retail Voices pela NRF. Sérgio Zimmermann é o fundador e CEO da Petz, a maior rede de pet shops do Brasil. A empresa se expandiu para mais de 250 lojas e se tornou uma referência em serviços veterinários. Zimmermann também é membro do Conselho do Instituto do Desenvolvimento do Varejo, IDV. Olá, estamos aqui no podcast 10 mais 10 BTR Varese. Eu, Eduardo Terra, junto com meu sócio, Alberto Serrentino, construímos 10 temas que, em nossa visão, têm transformado, têm movido o futuro do varejo brasileiro e mundial. E convidamos 10 importantes CEOs do varejo brasileiro para falar sobre eles. Queria primeiro fazer um convite para vocês que nos sigam nas redes sociais, onde a gente tem os cortes e as fotos dos bastidores aqui do 10 mais 10. No YouTube, a gente tem o nosso canal oficial e o canal de cortes. No Spotify, a gente tem os episódios também na íntegra. Então, sigam o 10 mais 10, que está muito bacana. Toda essa primeira temporada com 10 grandes CEOs. Queria agradecer demais aos nossos patrocinadores dessa primeira temporada, que viabilizaram esse projeto. Começando pela AWS, a Amazon Web Services, que está com a gente em uma série de iniciativas aqui da BTR Varese, a Porto Bank, parceira da gente de longa data, e a Vetex, que em todas as iniciativas da BTR Varese tem estado presente. Nós vamos falar mais dos nossos patrocinadores ao longo dos episódios. Queria cumprimentar aqui meu sócio, Alberto Serrentino, dar as boas-vindas também para o nosso episódio falando do novo marketing no varejo. Isso aí, Edu. Então, prazer a gente estar dividindo aqui essa jornada de aprendizado e de conversas tão ricas. Eu quero aqui saudar e cumprimentar nosso convidado de hoje, o Sérgio Zimmermann, que é fundador e CEO da Petz. E além de um amigo próximo nosso de longa data. Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Alberto, Edu, um grande prazer em poder fazer parte desse projeto maravilhoso e saibam que a admiração por vocês é absolutamente recíproca. Obrigado, Sérgio. Então, o tema de hoje, Sérgio, é o novo marketing, né? Mas antes de falar do novo marketing, vamos explorar um pouquinho para falar, primeiro, daquilo que você construiu e lidera, da Petz e depois de alguns aspectos gerais. Então, fala um pouquinho, as pessoas conhecem como clientes, né, como consumidores, assim, fala um pouco do que é hoje o universo Petz, o que vocês construíram, o que é essa empresa, os grandes números, para as pessoas poderem entender um pouquinho mais de onde vocês estão. Vamos lá. 17 de agosto de 2002 foi a data de fundação da primeira loja, ainda com o nome original de Pet Center Marginal, lá na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. A ideia era só ter essa loja, mas a questão do empreendedorismo fala mais alto, aí vem a segunda, a terceira loja, e 22 anos depois já são mais de 260 lojas distribuídas em 23 unidades federativas, em 23 estados mais Brasília. Tá? Então, 23 mais um. Faltam só 3 estados. 3 estados para cobrir o Brasil. Falta o Acre, falta Roraima, e falta o Amapá, tá? Então, em breve, a gente pretende também cobrir esses 3 estados. A empresa, ela é a única empresa listada no Hemisfério Sul
no segmento de pet, e uma das, acho que são 3 ou 4 só no mundo que são listadas nesse segmento, né, listadas em bolsa. A gente fez o IPO no ano de 2020, em plena pandemia. São mais de 7 mil funcionários, são, esse ano, mais de 4 bilhões e 100 milhões de faturamento, e uma tese de omnicanalidade fortíssima, com certeza entre os melhores casos do mundo, já que 42 a 45% das vendas são digitais, das quais mais de 90% saem de uma loja, seja para o cliente retirar, seja para a gente entregar na casa do cliente. Então, eu diria que, resumindo, a Petz é quase que aqueles casos de livro mesmo, de uma empresa que nasce do zero, que passa pelo estágio de private equity, que passa pelo estágio de abertura de capital, que passa pela modernização do varejo em relação ao digital e se transforma num dos grandes cases do mundo. Sem dúvida. Eu acho que é um caso, primeiro, que orgulha, né, o Brasil, liderando hoje o segmento. Só para deixar, estamos juntos lá, né? Tu faz parte do conselho com você desde um pouquinho antes do IPO. O IPO foi um momento importante, né? E temos novidades pela frente, você vai falar. E queria que você falasse, você falou um pouquinho do passado, que é um passado riquíssimo. O que a gente pode falar um pouquinho de desafios, pilares estratégicos aí pela frente? E se você já pudesse falar um pouquinho de como é que você enxerga aí a Petz para os próximos 5 anos. Legal, vamos lá. A gente está num mercado onde o foco nosso de atendimento é o apaixonado pelo animal de estimação. E quando a gente pensa que o foco é o apaixonado pelo animal de estimação, a gente tem que pensar o que a gente precisa fazer para que ele seja engajado com a marca. Evidentemente que vender produtos ou alguns serviços mais essenciais são talvez muito claros, mas a gente procura ir além nessa visão. A gente tem o objetivo que para qualquer necessidade da interação do tutor com seu pet, a marca Petz deveria estar presente e oferecer uma solução, seja uma solução porque nós a temos, seja uma solução porque nós fizemos uma curadoria e podemos indicar algum caminho. Exemplo clássico disso é alguém que quer comprar um filhote. A gente não vende, nem pretende vender, mas a gente poderia usar as nossas capacitações técnicas para credenciar bons canis para quando o cliente assim o desejar fazer, ele possa comprar de forma mais segura. A gente não vende, mas tem o projeto de doação. Muito bacana. Sem dúvida nenhuma. A adoção, né? O Adote Pets é o maior programa de adoção do Brasil. Queria deixar de falar disso. Sem dúvida. São mais de 70 mil cães e gatos doados no período. Vai a um ritmo de 10, 12 mil por ano. E, além disso, a gente tem uma parceria com a editora MOL, que é uma editora social, onde a gente já passou para ONGs mais de 10 milhões de reais para sustentar toda essa estrutura de diminuir animais abandonados. Acolher e dar um destino, né, uma família para eles. Né? E é bacana que não é só uma questão de dar dinheiro, a gente procura ensinar para quem está na ONG, para o terceiro setor, a diferença de um dinheiro que vai para despesa versus um dinheiro que vai para investimento. Então, existe toda uma curadoria... Profissionalização dessas ONGs. Para entregar esses recursos. O ESG é um dos temas que a gente listou aqui como um dos temas estratégicos, sem dúvida, que o Boticário vai trazer o seu grande case aqui, mas acho que a Petz tem essa iniciativa da adoção aqui como uma referência, um dos pilares do ESG, né? Sem dúvida. E aí, complementando o que você me perguntou... A visão, né, do futuro. Isso. Baseado nesses desafios que a gente tem, que é entregar todas as necessidades de um tutor com o seu pet, a gente está num processo de fusão com a Cobasi, onde, para isso ser concretizado, falta a aprovação do CAD, que, se Deus quiser, em breve, em algum momento aqui, vai acontecer na linha do tempo. Como a gente está falando para 5 anos, então eu vejo em 5 anos uma empresa coordenada com a Cobasi,
já no full das sinergias que a gente tem procurado mapear e que, fundamentalmente, seja sendo a melhor escolha para apaixonados por animais de estimação, para produtos, para serviços e para qualquer coisa que se refira a essa interação entre o pet e o seu tutor. E, aliás, Sérgio, vocês têm destacado, né, tanto você como nossos amigos da Cobase, o quanto a musculatura no digital é importante, a escala musculatura para vocês poderem ser dominantes e referência e destino no ambiente no qual as plataformas e os marketplaces têm crescido em todas as categorias de consumo, né? Então, acho que é um racional importante que vocês têm destacado muito nas conversas, né? Sem dúvida. A gente tem visto trabalhos magníficos de marketplace. Eu acho que os marketplaces têm avançado bastante no país, cada vez melhorado mais seu nível de serviço e, evidentemente, que se a gente não une forças para fazer uma frente especializada para o tutor, a gente... Desculpa. Toma o seu golinho de água no nosso super copo Stanley aqui. A gente ficaria numa situação bastante complicada sob o ponto de vista de competição. Fragilidade, né? E ainda além disso, tem a própria competição do mundo físico, que também está muito complexa, já que esse setor não tem barreira entrante. Aliás, eu fazendo um paralelo, a gente tem feito alguns comentários aqui nos episódios, né? Isso é um movimento mundial, né? A gente sabe que globalmente os ecossistemas ou marketplaces generalistas, né, têm ganhado muita força, muita tração. A gente conversou com 2 aqui, né, com a Amazon e Mercado Livre, que no caso do Brasil são muito fortes, mas lá fora a gente tem outros. E uma tendência natural é os especializados estabelecerem sinergias, né, ou movimentos de colocarem suas propostas de valor nessa direção. Perfeito. Exatamente. E aí, eu acho importante quando a gente coloca o marketplace nesse contexto, embora sejam absolutamente generalistas, tem um monte de verticais lá de varejo, mas a gente não pode esquecer que existe uma coisa absolutamente em comum com o marketplace, que é uma coisa chamada consumidor. O consumidor é o mesmo. É isso. A experiência que ele tem no marketplace, ou a experiência que ele tem num site e num aplicativo da Pets, ou da Cobase, ou seja lá de quem for, é natural na cabeça dele que ele está comparando. Ele está comparando níveis de serviço. Tem gente que acha que só compara preço. Não é só preço, não. Preço é uma das coisas que ele compara. Ele compara a jornada, a facilidade para fazer a compra, a curacidade de estoque do que ele compra, a frequência com que ele recebe, se está correto, se não está. Quando ele tem um problema, como é que faz para resolver? Tudo isso é comparável. E aí, se a gente não está extremamente antenado e sempre procurando investir na melhoria dessa jornada, seguramente a gente seria engolido por qualquer marketplace. E você tocou um ponto bom, porque assim, a régua do cliente, a régua do consumidor, não é setorial. Não. Ela é balizada pelas experiências que eles vivem. Então, se você tem uma referência de experiência, nível de serviço, pós-venda, facilidade de comprar, jornada, é aquilo que vira o seu parâmetro para tudo, né? Mas aí, bom esse gancho, Sérgio, porque a gente pode começar a abrir agora a conversa do tema central desse episódio, né? Que é o novo marketing. E aqui, claramente, né, o que o Edu e eu pensamos quando a gente começou a refletir sobre a importância estratégica disso falar de marketing hoje no ambiente de varejo em transformação é uma agenda completamente nova e diferente daquilo que usualmente se construiu como as competências do que é o marketing de varejo, né? Então, obviamente, a gente pensa muito em jornada de cliente no centro dos processos, em dados de cliente no centro dos processos, no dominar o cliente pelos dados, na personalização em escala, em como muda a relação da indústria com o varejo e daquilo que se pode fazer a partir do conhecimento do cliente, dos dados das jornadas e de indicadores que, historicamente, as empresas de varejo não gerenciavam e não controlavam, mas que hoje são vitais para um futuro sustentável, né? Hoje se fala muito de equilíbrio entre CAC e LTV, valor específico dos clientes, enfim. Então, para a gente entrar um pouco, você numa cadeira de CEO, de líder, né? Você não é o gestor de marketing, mas você tem que direcionar como é que o marketing vai
responder essas demandas, né? Como é que você está vendo, então, a transformação do marketing nos negócios de varejo, as competências novas e como é que você está direcionando isso na agenda estratégica da Petz? Perfeito. Aqui, embora o tema seja novo marketing, às vezes eu faço reflexão que o novo marketing lembra um pouquinho do velho marketing. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar os anos 70, o início das grandes cadeias físicas, o início da escala, você tinha um verdadeiro trade-off sobre a perspectiva do consumidor. Ou ele tinha a personalização da quitanda, onde o dono da quitanda sabia o nome dele, sabia as preferências que ele tinha, sabia os gostos, então indicava alguma coisa para ele, sabia que quando ele procurava algum produto, se não tivesse, ele avisava quando chegava. Tudo isso aí era muito personalizado, só que aí começou a vir o varejo de escala. E o varejo de escala fazia um grande trade-off. Olha, eventualmente o preço vai ser melhor, vai ter muito mais variedade, mas eu não sei quem você é. Você é um número aqui dentro. O relacionamento é mais pasteurizado, né? E isso foi sendo sustentado, sei lá, 20 anos, 30 anos. Inclusive dessa generalistas forma. E especialistas, né? Porque começaram a surgir as grandes superfícies especializadas e os generalistas de escala. Você tem toda a razão. Exato. E aí, na minha concepção, o novo marketing, por isso que eu fiz a associação com o velho marketing, é justamente a gente está voltando às raízes do bom varejo, que é o varejo que conhece seu cliente. Só que agora a gente conhece o cliente de forma escala. De forma absolutamente em escala. É isso aí. Portanto, aquele trade-off que havia, graças à tecnologia, não existe mais para as empresas, evidentemente, que investiram nisso. Dito isso, a gente procurou colocar na agenda estratégica da Petz justamente a questão de precisamos investir em tecnologia, precisamos entender a jornada do cliente, precisamos saber como que esse cliente está fundamentalmente pensando, comprando, como é que ele... que experiências que ele tem, como nós dissemos há pouco, em outras plataformas, como é que a gente entrega uma coisa igual ou melhor para ele, para que a gente seja a referência, né? E graças a todos esses esforços que nós fizemos ao longo de anos, a gente seguramente, em relação à empresa de varejo, a gente é uma empresa que investe bastante como proporção do faturamento em tecnologia, mas a gente não se descuida em saber que tecnologia evolui muito, mas o ser humano é sempre o mesmo. O ser humano ele continua precisando de reconhecimento, ele gosta de se sentir percebido pelo varejista, etc, etc. Então a gente investe em tecnologia para cada vez mais o consumidor ter um sentimento de acolhimento. E aí, Sérgio, só para pegar um gancho nesse ponto, né, porque você falou bastante sobre o papel da tecnologia dentro do marketing de varejo e essa coisa do conhecimento do cliente pelos dados, né? Hoje, quanto da venda em loja é identificada e capturada e quanto que isso alimenta essa visão sistêmica do cliente e essa capacidade de enxergar as jornadas, não só no ambiente digital, mas principalmente no ambiente físico? Quando a gente pensa como proporção de faturamento, é mais de 80% que é identificado. Quando a gente pensa em quantidade de clientes, é mais de 60 e tantos por cento que a gente tem os dados, né? E esses números são consistentes porque, naturalmente, você precisa dar um atrativo para que o cliente tenha vontade de querer disponibilizar seus dados. E aí a gente tem, para vocês terem ideia, em 2008, quando praticamente, pelo menos no Brasil, não ouvia essa palavra cashback. Isso aí não existia. E eu lembro de uma viagem aos Estados Unidos que a gente fez, Edu, e eu falava do programa Vale a Pena Ser Fiel, onde eu falava assim, pô, a ideia é dar um cashback, eu não chamava de cashback, mas é dar um dinheiro um crédito para que no mês seguinte ele possa fazer a compra. Isso em 2008. Então a empresa tem uma maturidade já
nessa questão de relacionamento com o cliente de longa data. Aliás, o Sérgio esteve na primeira vez que a gente foi à China. Foi. Depois voltou. Foi um valente passado, guerreiro que foi conosco. Desbravou a China conosco. Naquela aventura, que a primeira foi uma aventura. 2017. E a maneira da gente aprender as coisas, né? Tomando água limpa. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Bom, a gente tem, como eu falei, antes da gente voltar aqui para nossa conversa, eu queria fazer um primeiro agradecimento de uma maneira mais destacada aos nossos patrocinadores. Queria falar um pouquinho da Porto Bank. Então, no momento que a gente fala dos nossos patrocinadores, vocês estão vendo aqui um QR Code na tela que está direcionando sempre para conteúdos bacanas, falando um pouquinho deles. Então, a Porto Bank, fazer um agradecimento ao nosso amigo Marcos Loução, CEO da Porto Bank, né, que apoiou esse projeto desde o primeiro momento que a gente falou. A Porto Bank, para quem não conhece, é uma empresa que consolida os produtos e soluções financeiras do Grupo Porto, né? O cartão Porto Bank, e o Roberto e eu conhecemos bem, foi o primeiro a zerar o IOF para todas as compras internacionais. Então, somos usuários a gente que viaja ativos, muito, né? usa bastante. Não pagar IOF quando a gente vai lá para a China, para os Estados Unidos. É o cashback deles, viu? O cashback deles é o IOF. Do IOF, né? E o objetivo é beneficiar os clientes com economia significativa nessas compras no exterior, né? Isso para compras online e físicas. Também tem o benefício do TAG, da Porto Bank, dos pedágios, que a gente também usa, né? Sem mensalidade, o programa de relacionamento da Porto Plus, desconto nos seguros alto e combustível no Shell Box. Então, queria agradecer bastante aí o apoio, patrocínio da Porto Seguro, da Porto Bank, né, do Grupo Porto, que tem uma série de outros benefícios, como pré-vendas para a Fórmula 1, Cirque du Soleil, o Teatro Porto, o Blue Note, que fica inclusive aqui no Conjunto Nacional, onde está localizado o nosso estúdio, da onde a gente está gravando o Bespoke Studios. Então, um super agradecimento ao time da Porto, não só ao Loução, mas Kakinoff, Luiz Arruda, o time todo de marketing, o Oliver e todo mundo que nos apoiou, né, Alberto? Isso aí. Obrigado aí pelo apoio generoso. Aliás, não está combinado, mas só queria dar um depoimento. Eu sou cliente da Porto Seguro há muitos anos e mesmo pagando, às vezes, alguma diferença, eu não hesito em fazer o seguro com a Porto Seguro, porque já precisei e sei o quanto eles são ágeis e eficientes. Vale bastante Aliás, uma propaganda de um Shark, mas né? Isso no podcast. Sérgio, mas isso é um ponto que tem muito a ver com a nossa conversa, né? Porque às vezes se fala muito do que é jornada sem atrito ou sem dor, né? E como a tecnologia ajuda a melhorar a jornada de clientes. Mas a gente vê o real engajamento e comprometimento de cliente no centro das jornadas quando as coisas não dão certo, né? A oportunidade de você fidelizar cliente é muito maior quando você tem um problema e resolve bem do que quando você, em tese, está tudo certo porque não teve nenhum tipo de dor maior, né? Então, seu ponto é perfeito, Alberto. Aqui eu só vou recordar um pouco, só para você entender como isso está entranhado na cultura da Pets. Quando foi montada a primeira loja, eu reuni lá, tinha 30 funcionários na primeira loja. Eu falei, escuta, se um cliente vem fazer uma troca, na época nem tinha online, era só físico. Se um cliente vem fazer uma troca, como é que a gente vai atender esse cliente? A gente vai pedir o cupom fiscal, se o cliente, aí a gente pega e faz a troca mediante a apresentação do cupom fiscal. Foi perfeito. Foi, agora levanta a mão aqui quem tem o cupom fiscal. Quem carrega o cupom fiscal. Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei, então, como é que vocês podem pedir uma coisa para o cliente que vocês, como consumidores, não usam? Aí alguém levantou a mão e falou assim, pô, mas se a pessoa tiver comprado na Cobase e quiser trocar aqui? Eu falei, meu Deus, aí você agradece muito. Que oportunidade maravilhosa. Porque se ele comprou na Cobase e não conseguiu trocar, significa que ele foi à Cobase, não conseguiu fazer a troca, aí ele tenta trocar com a gente e de repente ele é recebido de braços abertos e faz a troca. Na próxima vez que ele for comprar, onde é que será que ele vai comprar? Então, esse pensamento, que é de 2002, naturalmente ele só evoluiu no sentido de entender realmente que as grandes oportunidades que nós temos é nos momentos que a gente falha. Isso aí. E aí, Sérgio, você tocou antes na questão da personalização em escala, né? Que essa talvez é a grande agenda do novo marketing, como é que a gente transforma aquela experiência que o cliente vivia na pequena
loja de bairro, que conhecia todo mundo pelo nome e conhecia os hábitos pela memória, em algo escalável, que você consiga entregar esse mesmo tipo de experiência e relacionamento, mas um negócio muito maior. CRM, né? Que aí, saindo um pouco do jargão da sigla, a gente nem gosta de falar tanto CRM, né? Mas assim, como é que repensa relacionamento com o cliente num mundo mais digital, com todos os dados embarcados e com essa visão de jornada cada vez mais complexa, né? Você citou no começo o índice de omnicanalidade das jornadas das lojas pets, que é impressionante, né? Então, você tem penetração digital de quase 50%, mais de 90%, passando por mais de um canal. Isso torna tudo muito mais complexo. E aí, como é que se relaciona com esse cliente que transita entre canais e que é infiel por natureza e que tem muitas escolhas, mas do qual você tem dados e conhecimento? Você poderia aproveitar e falar do programa de fidelidade que está se renovando também agora, sim, né? Junto com o CRM. Sim. Aqui, acho que o primeiro aspecto de desafio tecnológico, quando você pensa em fazer tudo isso funcionar, é fazer o que a gente fez alguns anos atrás, que foi muito importante para ser o pilar de tudo isso, que é uma coisa que internamente a gente chama de VUC, que é a visão única do cliente. Então, a gente conseguiu... VUC, visão única do cliente. A gente consolidou todas as interações que esse cliente tem num único lugar. Então, se o cliente faz uma compra, está lá registrado. Se ele faz uma reclamação, está lá registrado. Se ele tem uma ocorrência qualquer, tudo... O saque bebe da mesma fonte. Os serviços, o saque, a ouvidoria, tudo está acessando a mesma fonte. Isso, por si só, já começa a dar um enriquecimento muito grande para que, justamente graças ao apoio da tecnologia, você possa fazer uma coisa que há pouco tempo atrás seria absolutamente impensável, que é chegar ao cúmulo de você conseguir fazer uma oferta personalizada para você. Então, ela aparece para você, que é diferente que aparece para o Edu, que é diferente... E automatizada, né, Sérgio? Absolutamente porque automatizada. Porque você escala. Porque você consegue colocar lá todas as lógicas para que, mapeando o perfil de cada consumidor, você possa, estatisticamente, ter uma grande chance de acertar nas recomendações que você faz, nas ofertas, basear no próprio histórico de consumo do cliente. A gente tem um programa lá de descontos específicos para cada consumidor. E o que a gente oferta para esse consumidor? Produtos que ou ele está acostumado já a comprar, ou produtos que ele provavelmente compraria tendo um impulso de oferta. Então, porque você tem uma base analítica que consegue correlacionar. Porque tem uma base comparativa, exatamente. Então, é o que a gente falou há pouco dos anos 70. Isso é o dono lá da quitanda conhecendo o cliente. Só que o que tem por detrás é que não é o Sérgio que conhece, ou o João, ou o Alberto. Quem conhece é o sistema que consegue ter esse nível de profundidade e, de fato, quando isso está bem alinhavado, a pessoa se sente reconhecida. Ela fala, pô, essa empresa realmente entende do meu hábito. Então, isso é absolutamente fundamental. Agora, evidente que a gente tem desafios nisso. Quer ver um desafio importante? Porque toda a profundidade que você tem de análise traz um desafio chamado LGPD. Sim. Essa Lei Geral de Proteção aos Dados é muito boa no sentido de que o consumidor, de fato, precisa ser protegido. Privacidade. Né? O direito à privacidade, tudo isso aí está tudo certo. Mas isso cria algumas situações difíceis. Por exemplo, as penalidades são altíssimas. E aí, os hackers, sabendo que a penalidade é alta, isso cria uma grande indústria de querer invadir empresas para tentar furar a LGPD, para pedir sequestro, porque você sabe que a imagem da empresa, as multas que a empresa tem, e isso fez que tivesse que acontecer o quê? Muito mais investimento em segurança. Sim. Então, a gente foi aprendendo que segurança da informação não existe uma segurança absoluta, existe uma segurança relativa, que é o tamanho do muro que você coloca. E tudo que a gente precisa é estar com um muro um pouco mais alto do que os outros estão fazendo, porque quem faz isso sempre procura os muros mais baixos.
ou quem não tem muro nenhum. Verdade. É isso aí. Então a gente vai tentando, porque se você tentar colocar um muro, seria infinito o recurso que você precisa para proteger de forma absoluta. E na verdade, né, eu acho que a gente vive isso o tempo todo, né, em conselhos, empresas. A agenda de segurança hoje não é o muro mais alto, é se preparar para ser invadido. E saber o que fazer. O que você faz? É brigada de incêndio, né? É o desastre. Pegou fogo, como é que resolve? Quem faz o quê? Porque você vai ser invadido. Se eles falarem, vou entrar ali, eles vão entrar, né? Então, enfim, e as camadas de proteção. Não, só o programa de fidelidade, que acho que é legal de falar, que achei que tem muito cliente da Pets. E aí, já que você vai falar em fidelidade, pegar um gancho dos stakeholders, né? Porque você abriu falando que o que moveu a evolução da Pets foi o cliente apaixonado pelo animal doméstico, né? Então você tem um stakeholder importante aí, né? Como é que você constrói a lógica da personalização e da fidelidade, sabendo que, obviamente, você tem que conquistar o que compra o produto, mas tem que conquistar o que consome, né? E que, eventualmente, não fala, mas responde, o dono entende, né? O tutor entende, né? O tutor entende os sinais, né, do animal. Como é que isso entra na agenda de CRM e de loyalty? Isso aqui entra numa fase de você explicar. Aqui você tem uma grande transformação e isso que você colocou é importantíssimo, justamente o pet não fala. O tutor não sente o que o pet está ingerindo, mas ele percebe as diferenças do que é dado. Então, aqui a Pets tem uma grande agenda educacional. E isso nos favorece muito. Por quê? Quando você costuma comprar produto para pet no supermercado, a marca mais importante do supermercado, que às vezes para o consumidor é a melhor marca que existe já, quando ele vai no canal especializado, ele descobre que as marcas vão daquela marca top do supermercado para cima. E quando você convence o cliente a experimentar uma marca para cima, os produtos super premium que não estão presentes no supermercado, em um mês ele já percebe um cachorro mais ágil, com pelo melhor, com as fezes mais consistentes, sem cheiro. É tanto benefício, além da qualidade de vida, a expectativa de vida, que ele vai viver mais alguns anos bem alimentado, que você consegue, então, ir conscientizando esse apaixonado que trata o pet como membro da família, em geral no lugar de filho, e se eu trato no lugar de filho, logo eu quero o melhor. Então, existe um trabalho nas lojas físicas de formação disso. No online você precisa fazer curadoria, precisa fazer vídeos. Conteúdo. Conteúdo, né? É uma competência nova. Isso, você traz conteúdo para explicar isso. Mas como é que você amarra tudo isso? Pela reação que, embora o pet não fale, ele se comunica através de como ele reage na saúde. Portanto, o nosso propósito absoluto é bem-estar animal está acima de tudo. Quando a empresa tem esse propósito claro, o bem-estar animal está acima de qualquer questão comercial, significa que a gente só vai topar vender produtos e serviços que vão ao encontro do bem-estar animal. Se o produto é legal comercialmente, mas é um produto que não faz sentido para o pet, a gente realmente não vai vender nem o produto, nem praticar o serviço. Até olha só que interessante, eu vou dar um exemplo na prática. Eu não gostava muito de quando tinha história de tintura de pelo do cachorro, não sei o que, de pintar o poodle lá com uma cor. Eu falei, mas isso aí, o que faz bem pro... Não, isso faz bem pro pet. Nossa, você tá de brincadeira. Faz bem por quê? Sabe por que faz bem? Porque ele fica diferente. E as pessoas começam a prestar mais atenção nele e fazem carinho e agrado. Ele fica super feliz que mais pessoas interagem com ele. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Então, mas aí, quando você pensa nas mecânicas do programa de fidelidade, elas abraçam essa complexidade da relação do seu cliente com o animal doméstico? Então, o Clubes, que é o nosso programa de fidelidade, inclusive está numa... Clubes é o nome novo do programa de fidelidade. Isso. E ele está numa fase agora super interessante, que ele tem várias camadas. Ele tem desde o Clubes gratuito, até o Clubes pago. O Pay Loyalty é uma tendência importante hoje no varejo. Sem dúvida. Porque você tem um pacote de benefícios que você dá. Isso, a gente tem... Para os programas pagos de fidelidade com benefícios mais encorpados. Né? Perfeito.
Então, a gente tem a faixa prata, ouro, diamante, que os benefícios vão sendo progressivos. Em qualquer uma delas, para um cliente que coloca o gasto dele concentrado na Pets, vai valer muito a pena. Porque é muito mais barato pagar um programa de fidelidade desse pelos benefícios que ele acaba tendo. Então, aqui, a formação não é exatamente porque você tem o clubes. É o que você tem de acesso a serviços, o que você tem de acesso a produtos com descontos bons, mas, sobretudo, que precisam ser explicados para quem não conhece. Sim. Por isso que a gente procura sempre conscientizar a indústria, e não é por outra razão que o super premium não está no supermercado. Porque, pensa o seguinte, qualquer um poderia comprar uma marca super premium no supermercado, desde que conhecesse a marca previamente. Aí que vem o problema, o autosserviço e, no geral, o marketplace, ele não forma consumidor. Para essas marcas. Ele simplesmente vende para o consumidor que já está convertido. Sim. No especializado. No especializado. E aí, se a indústria acaba indo para esses canais, a indústria pode se enfraquecer na recomendação. Porque sempre vai ter uma marca que vai falar, olha, eu não estou no supermercado, eu não estou ali. E aí a gente tem um grande exemplo mundial, inclusive, a Procter & Gamble, quando comprou a Eukanuba, o CEO lá nos Estados Unidos resolveu colocar no supermercado a Eukanuba. Vejam para que ver uma marca de ração. Porque super premium. Exatamente. Porque ele já tinha todo o relacionamento com os mercados e falou, tem uma oportunidade de vender mais. Vou buscar volume em curto prazo. Destruiu a relação da Eukanuba com o canal especializado e a história... Mas acho que é isso. Agora, você trouxe um acabou conceito que eu acho que eu queria só explorar um pouquinho para a nossa audiência aqui, né? Essa tendência dentro do nosso tema hoje, novo marketing, são os programas de loyalty, de fidelidade pagos, que num primeiro momento o consumidor fala, mas eu vou pagar para ser fiel, né? Não é bem isso, né? A ideia, e lá atrás a própria Amazon foi uma das pioneiras nisso com a Amazon Prime, né? Que hoje quando você vai para os Estados Unidos você tem quase 90%, que é um número estrondoso, né? Das famílias americanas sendo Prime, né? Justamente pelo benefício que isso traz. E a gente costuma dizer que é um ciclo virtuoso entre consumidor e varejista, porque de um lado existe uma assinatura, um pagamento, que para o consumidor traz muita vantagem, desde que ele, de fato, aumente a frequência e o ticket. E para o varejista, quando você olha a conta do lifetime value, né, que é o valor daquele cliente no tempo, você tem ganhos de frequência, você tem ganhos de ticket, você tem diminuição de churn, que enfim, o ponteirinho do LTV, que é um dos pontos que o Alberto trouxe na contextualização. Eu costumo dizer que ele entra em tilt, no bom sentido, quando você cria uma mecânica de um programa de pay loyalty bem feito. E eu acho que é disso que você está colocando. Exatamente. Se o consumidor entendesse exatamente o que está por detrás da loja, que ele aderiria facilmente a esses programas. Porque nós, na verdade, o consumidor acha que ele está pagando para nós. Na verdade, nós estamos pagando para ele. É um subsídio. Nós estamos pagando para ele porque os descontos que a gente propõe para um nível de frete, de consumo é muito mais o que a gente está oferecendo do que ele paga. Mas por que a gente faz isso? Justamente porque o que a gente espera é que ele aumente a frequência, aumente o share of wallet com a gente, e essa conta se fecha justamente por isso. A gente diminui a margem percentual com esse cliente, mas aumenta o cash margin porque ele vai consumir tudo com a gente. Roberto, aproveitando que eu falei da Amazon, só para não perder o gancho. Eu ia te falar que a gente precisa falar dos nossos amigos da AWS. Então, segundo, a gente tem nosso segundo patrocinador do episódio de hoje, a AWS. Então, fazer primeiro um agradecimento a todo o time, começando pelo Kleber Moraes, nosso diretor-geral da AWS Brasil, ao Enio Garbin, que hoje trouxe uma pergunta que já o Alberto vai fazer para você. Então, a AWS, acho que muitos conhecem, é a plataforma de nuvem líder mundial hoje, com mais de 240 serviços completos, né, serviços aí em nuvem integrados, que oferecem soluções para computação, armazenamento e banco de dados. Análise de dados, aprendizado de máquina, IoT e muito mais. Está presente em 34 regiões e ainda expandindo para mais mercados. São milhões de clientes que vão de startups a grandes empresas como a Pets e governos, enfim, que acabam confiando a AWS
seus serviços para impulsionar a infraestrutura, agilidade e reduzir custos. Então, agradecer bastante a AWS, que também é parceira de longa data aí da BTR Varese, apoiando o 10+10, né, Alberto? Isso aí, nossos amigos aí, Kleber, Rafa, Enio, Eric. Bom, mas o Enio, que é o head de estratégia de varejo e consumo para América Latina, acho que você conhece ele, Sérgio, um amigo nosso de longa data. Detalhe, QR Code da AWS na tela também, esqueci de mencionar, direcionando também a conteúdos e a informações bacanas da AWS. Desculpa te interromper. Não, o Enio mandou uma pergunta para você aqui. Ele retoma o que você tem falado recorrentemente. Você falou aqui na abertura, você fala recorrentemente, né? Uma das agendas estratégicas fundamentais da Pets foi essa integração entre o mundo físico e o digital, esse grande peso da digitalização e das vendas digitais e híbridas e a omnicanalidade no negócio. E aí, a pergunta dele quais são as componentes estratégicas fundamentais para você, de fato, conseguir integrar os canais com visão única de cliente e fortalecer essa tal proposta de valor que está por trás disso, né? De entrega do que você quer conseguir diferenciar para o cliente. Porque eu quero pegar o gancho, você estava falando de fidelidade, de programas com benefícios, etc. E a gente precisa destacar, né, Edu, que uma característica fundamental da Pets é varejo de alta frequência e recorrência, né? Isso muda o jogo completamente, né? Tem dois mundos do varejo, né? O varejo de alta frequência e o varejo de baixa frequência, né? É muito mais nervoso pilotar um cliente de alta frequência, você ganha e pede ele todo dia, né? E essas agendas ficam muito mais relevantes quando você, de fato, consegue olhar LTV para um cliente que se relaciona muito com as categorias, né? Então, respondendo aí ao Enio e conectando com o que você já falou, como é que você amarra essas coisas? Enio, muito obrigado pela pergunta. E, se me permite, Enio, eu queria aproveitar da sua pergunta para trazer um ponto que talvez muita gente esqueça quando fala em tecnologia, que é os traços fundamentais, são os pilares que não são de tecnologia. Cultura organizacional. A omnicanalidade que a gente fala, eu diria, sem que o pessoal depois lá da TI queira me matar, mas que foi a parte mais fácil, a parte da tecnologia. Complexo foi fazer com que a operação do mundo físico pudesse responder bem a essa velocidade da tecnologia. Então eu lembro, lá em 2013, 2014, quando a gente começou a pensar nesse sistema de omnicanalidade, o grande desafio não era fazer um sistema que integrasse. O grande desafio era fazer um sistema que funcionasse, mas que a hora que fosse retirar o produto lá na loja física, o produto tivesse. Porque a coisa mais frequente que tem no varejo, por exemplo, uma das dores do varejo, é o sistema dizer que a loja tem um produto e quando você vai ver, o produto não existe. Então, a gente levou 2, 3 anos para resolver essa questão. A gente planogramou toda a loja. A gente criou um processo de cultura para as pessoas entenderem que os produtos têm o lugar certo, que tem a gente colocou na ponta lá o coletor de dados, para o estoque ter uma acurácia próxima de 100%. Sim. Então, quando você tem online, o físico é igual. E a gente também teve uma preocupação muito grande, que esse é um erro, às vezes, de quem quer fazer omnicanalidade, de você alinhar os interesses das pessoas. Sim. Em querer que a omnicanalidade funcione. Aí vem os indicadores. Aí vem os indicadores. Então você tem que fazer o quê? A venda que sai da loja, apesar de ter sido acontecido numa plataforma digital, mas o que é expedido pela loja vai contar com venda daquela loja, vai para o PLR daquela loja. Então os funcionários vibram quando recebem pedidos. E só para dar uma ideia do que é fazer gestão, otimização, pensando no consumidor. Quando vem um pedido, por exemplo, da Zona Sul de São Paulo, se o cliente vai retirar, ele que escolhe a loja. Mas pense o seguinte, e se o cliente pede para entregar na casa dele? Às vezes você tem algumas lojas no entorno da casa daquele cliente que você poderia
saiu o pedido. E pensa que todo mundo gostaria que saísse da sua loja, já que isso vai aumentar o faturamento da minha loja. A gente desenvolveu uma coisa absolutamente nossa, customizada, autoral proprietária, que foi fazer o seguinte: tempo médio de separação das lojas. Sim. De um pedido. Então tem um concurso entre as lojas a loja é premiada. Que automatiza exatamente. Quanto mais rápido a loja separa, mais pedidos ela recebe. E aí isso pode, inclusive, se auto-equilibrar. A loja começa a receber muito, começa a piorar o tempo de separação. Você começa a dar espaço. Você está dando uma aula, né? E você sabe que eu não falo isso para muita gente, pelo contrário, de omnicanalidade num ângulo muito diferente, que é. E, naturalmente, você tomou todos os cuidados. Né? Claro que a omnicanalidade, sim, tem também a ver com tecnologia, né? Ok, mas o que você está dizendo a omnicanalidade tem os seus fundamentos em cultura organizacional, em execução de ponto de venda. Modelo de gestão. Né? Modelo de gestão que tem a ver com indicadores corretos. Quer dizer, quem não calibrar indicadores, para deixar claro, se você não ajustar metas, né, indicadores e metas e remuneração de loja, esquece. Né? Se você não ajustar toda a dinâmica de execução de lojas, leia-se planogramas, rupturas, esquece. Porque o melhor sistema do mundo vai te dizer que pode estar lá na AWS, por exemplo. Né? Melhor sistema do mundo vai te dizer que tem, só que na execução, por algum motivo, não está no planograma, está em ruptura. Tá, e acho que ele tocou em alguns pontos também muito bom. Importantes, que é assim, a complexidade da orquestração quando você distribui as modalidades de fulfillment. Porque uma coisa é, eu tenho uma venda digital que sai do CD, eu tenho uma venda física que sai da loja. Outra coisa é quando tudo pode sair de todos os lugares, e aí você tem que equilibrar custo de serviço, nível de serviço, e fazer disso algo sustentável e lucrativo. Então, essa orquestração que levou vocês, empurrou vocês a ter que desenvolver um sistema proprietário, né, ela é vital para que a omnicanalidade escale com qualidade. Né? Porque senão é fácil falar de loja hub, é fácil falar de, o cliente retira, a loja entrega, ok. Na pandemia todo mundo fez isso no barbante, né? Mas fazer isso com qualidade e de maneira sustentável para crescer com qualidade é muito complexo. Em escala é muito complexo. E no modelo marketplace, para pegar dois casos que a gente trouxe aqui, modelo Mercado Livre, modelo Amazon, você tem tecnologias como WMS, OMS, né? TMS que fazem num fulfillment center, que são poucos, né? Essa mágica acontecer. Quantas lojas no número que você trouxe atual? 260. E eu preciso fazer isso em 260 lojas, que são mini hubs logísticos, que não têm um WMS, né? Mas eu preciso que acabam fazendo com que o estoque de loja expostos ao cliente num planograma vivo, fazer aquilo acontecer numa mágica de estoque para o digital. Não, e aí, então, muito bacana o que você trouxe. A cada pedido. A cada pedido. Então, acho que esse que é o ponto, né? Mas aí Sérgio, acho que isso volta para o racional estratégico que você está construindo, que é não se faz isso com qualidade sem muita tecnologia, não é a tecnologia que guia os processos, é a cultura e a visão do cliente, né? Mas sem tecnologia não dá para fazer. A gente poderia ter toda a cultura organizacional do mundo, todo o treinamento das pessoas, sem tecnologia. Não, mas o que você está dizendo é que não ouve. Exatamente. É isso aí. Agora, eu estou ressaltando isso porque eu conheço várias pessoas que acham que tudo é só tecnologia. E tecnologia é uma parte, evidentemente, fundamental do processo, sine qua non do processo, mas não é só isso. Aliás, falando nisso, trazendo nosso terceiro patrocinador do nosso episódio de hoje, a VTEX, que apesar de ser uma das grandes empresas que eu admiro de tecnologia, seus fundadores, né, falando um pouquinho do Mariano e do Geraldo, defendem muito esse tema de cultura, de modelo de gestão, já estiveram conosco em vários eventos falando disso, né? Então, para dar um crédito aqui a eles, que sempre... O Mariano é um cara que fala de cultura, né, o tempo todo. Então, mas primeiro fazer um super agradecimento ao time da VTEX, primeiro a Rafa Rezende, a presidente da VTEX Brasil, Isa Barreto, né, a head de marketing, todo o time de marketing por ter apoiado o projeto. Bom, a VTEX é uma plataforma que a gente chama de Composable Commerce, né, que o Alberto depois pode explicar um pouquinho para vocês, que é uma das
dos modelos hoje de comércio digital de forma mais moderna, que revoluciona a forma como marcas e varejistas, então não só varejistas, mas indústrias, se conectam aos seus clientes, com funcionalidades pré-integradas, então integração é a palavrinha-chave, né? Com uma série de parceiros, então os parceiros VTEX também são bem conhecidos. 43 países, então, assim como a Pets, uma empresa que nos dá orgulho aí de ser brasileiro, né? A VTEX listada na NYSE, né? na Bolsa de Nova York, 43 países de atuação, 2.600 clientes globais, empresas como Carrefour, Colgate, Motorola, Sony, Stanley, né, Black & Decker, enfim. Então, um super agradecimento à VTEX. Acho que a gente tem uma pergunta da Rafa para o Sérgio. QR Code na tela. QR Code na tela. Obrigado. Melhor que você. Nada como ter um homem da mídia. Um Shark Tank. Isso aí. Então, QR Code com conteúdos muito especiais da VTEX para vocês também. E uma pergunta da Rafa, que o Sérgio conhece também bem, né? Que é super parceira da gente. Olá, Sérgio. Rafa, aí um abraço aí para toda a galera da VTEX. Ela puxa um tema que é importantíssimo, quase que obrigatório hoje quando a gente está falando de futuro do varejo, né? Ela resgata o tema da centralidade no cliente, o olhar único, que você já falou, né? Você já tem as bases de dados unificadas, a visão em todos os pontos de contato, bebendo da mesma fonte. Agora, a pergunta dela é como é que a inteligência artificial potencializa tudo isso? E aí eu enriqueço essa pergunta te perguntando como é que está a agenda de inteligência artificial dentro da Pets? Como é que está o roadmap da Pets para isso? Bom, Rafa, Mariano, um grande abraço a vocês, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, não só no Brasil, mas pelo mundo. Esse é um assunto também super interessante, porque é quase como se fosse exponencial. A inteligência artificial eu enxergo muito como a exponenciação da tecnologia. Quer dizer, uma coisa que você já achava que tinha uma velocidade, a inteligência artificial eleva isso ao quadrado, ao cubo, sei lá quantas vezes, porque você passa a ter soluções que ficam muitas vezes mais personalizadas ainda, com uma profundidade, uma velocidade e só vou dar um exemplo de uma situação que já está sendo testada dentro do nosso saque. Robôs já que estão acompanhando 100% das conversas, que coisa que na supervisão humana você compara por amostra, né? Por amostra que você compara 100% das conversas e já está sendo entendido pelo tom de voz do atendente, pelo tom de voz do consumidor, se ele gostou, se não gostou. Se é uma situação de estresse. Se tem uma situação de estresse na conversa. Então, evidentemente que a gente está apertando os parafusos para que isso funcione bem, mas a gente está bastante animado com a expectativa de que, por exemplo, no saque, a inteligência artificial aumente muito a produtividade. Uma área, talvez, de início para, né? Exato. E você está tocando num ponto, a gente estava falando antes de automação, né? De personalização em escala, que necessariamente passa por automação. A IA vai permitir automação ou semi-automação de muitas das coisas que se faz no negócio de varejo, né? Exatamente. E aqui a gente tem que ver, porque em tecnologia aparece muita coisa. E às vezes, aqui eu vou falar um pouco como CEO, eu não sou nativo de tecnologia, mas eu acabo usando muito feeling, às vezes, para tomar decisão. Olha, vamos investir nisso, vamos prestar atenção nisso ou não vamos prestar atenção nisso. Eu vou dar um exemplo de uma tecnologia que apareceu como revolucionária há um tempo atrás, que as empresas começaram a investir alguns milhões nisso, e eu falei, não vamos investir, que eu não acredito que isso vai prosperar por uma série de coisas, que é aquela história da Second Life. Lembra quando apareceu? O Metaverso, Second Life. Mas eu não estou nem falando da versão nova, eu estou falando a primeira. Que nem chamava Metaverso. Chamava Second Life, né? E que já começaram a comprar terrenos. Só que a empresa, eu falei, pô, não, assim, por quê? Porque eu pensei como consumidor. Claro. Eu não entendo propriamente de tecnologia, mas eu entendo da cabeça do consumidor. Eu falei, pô, isso aqui não está uma experiência legal, não está uma experiência fluida, não tem interesse nisso. Quando você vê um assunto como a inteligência artificial,
cada dia que eu entendo um pouco mais, eu me apaixono por isso. Eu falo, pô, isso aqui tem que estar na agenda de vários departamentos, na perspectiva do cliente, porque isso vai trazer a empresa para outros patamares, sobretudo de produtividade, uma série de departamentos da companhia. Então, posso dizer assim que inteligência artificial ainda está, eu diria que a gente está num estágio muito inicial, mas com uma visão muito clara de que esse é um caminho que a gente não pode perder o passo. A gente tem que estar atento a boas soluções, porque isso vai fazer toda a diferença na competitividade do nosso negócio. Porque, evidentemente, se a gente não faz e a concorrência está investindo, e se eu estou dizendo que isso aumenta a produtividade, aumento de produtividade significa menos custo. Menos custo significa, às vezes, chegar ao consumidor de uma forma melhor. Aliás, eu lembrei de você outro dia, para quem não sabe, o Sérgio é um apaixonado por xadrez, né? Eu tive recentemente um amigo que teve pessoalmente com o Gasparov, né? Com o campeão que mora nos Estados Unidos hoje. E ele contou que hoje o aplicativo do iPhone de xadrez ganharia daquele computador que ganhou... O Deep Blue, né? Do Deep Blue. Só para ter uma ideia da evolução do que a gente chama de capacidade computacional. Aliás, eu me lembro em 2017, quando a gente foi para a China, e o Sérgio ficou no voo interminável da Emirates jogando xadrez boa parte do tempo. É assim que a gente desenvolve o raciocínio. Sérgio, antes da gente vou deixar o Alberto fazer uma pergunta final, mas eu não queria deixar de perguntar de uma experiência que você teve nesses últimos 2 anos, que é o Shark Tank. Eu acho que muitos dos nossos espectadores, ouvintes, né, dependendo da plataforma aí, tem gente que está assistindo, tem gente que está ouvindo, passou a acompanhar mais você nessas últimas 2 temporadas aí do Shark Tank, que eu acho que transforma, ensina, enfim, e a gente sabe que as startups, o empreendedorismo, hoje fazem parte das competências de um CEO, entender as startups e empreender, como você sempre foi um empreendedor, mas queria que você contasse um pouquinho o que isso te trouxe, né, como executivo, como empreendedor, o que te ensinou, como é que foi. Então conta um pouquinho como é que foram essas 2 temporadas como Shark. E só para pegar carona, porque você destacou um aspecto que é fundamental, né? A tecnologia não é o elemento central da transformação, mas ela é um pilar fundamental da transformação. Já. E as boas ou más decisões de tecnologia vão ser determinantes para a competitividade futura do negócio. Portanto, é uma agenda de CEO. Né? Então, você falou, eu não sou um cara tech, mas eu tive que entrar no mundo tech, porque essas decisões são muito relevantes para o futuro do negócio. Eu acho que isso é fundamental. E eu imagino, né, pegando carona aí na pergunta do Edu, o quanto isso te aproximou do mundo tech também, né? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, uma questão de propósito, o Shark Tank. Eu, sinceramente, acho que eu recebi muito da sociedade. E apoiar o empreendedorismo através do Shark Tank, para mim, é uma maneira de retribuir o tanto que eu recebi. Então, eu faço isso com um propósito legítimo de entender que o empreendedorismo precisa ser apoiado, incentivado. E eu gosto muito também do pilar da educação, porque é um programa que tem uma audiência bastante significativa. O canal do Shark Tank tem já 1.200.000 inscritos. Então, tem uma audiência muito grande, sobretudo de um público jovem. Né? Então, ter essas oportunidades de compartilhar experiências, compartilhar conhecimento no Shark Tank agrada muito. E, evidentemente, também tem a parte do show do Shark Tank, que eu também gosto. Afinal de contas, eu comecei a vida como palhaço salsicha. É verdade, essa passagem nem todos conhecem. A animação de festas infantis, então eu gosto. Palhaço salsicha. Isso. Então, eu me identifico com os 3 pilares do programa. Sérgio, desculpa, porque a gente conhece a sua história, porque nós somos próximos e acho que tem coisas que são fundamentais para as pessoas saberem. Você sempre destacou, e hoje você não mencionou isso, mas acho que é importante você falar nessa passagem, o quanto o fracasso te levou a construir a Pets, né? Sim. Aqui tentando falar de uma maneira super resumida, eu costumo dizer o seguinte: eu tive o maior privilégio que um empresário pode ter, que foi ter quebrado. E por que eu estou chamando isso de privilégio? Por uma única razão.
É claro que se você pensa sobre o aspecto material, sobre o aspecto jurídico, quebrar é muito mal, é uma porcaria você quebrar, o mundo cai na sua cabeça. Mas eu escolhi, e a gente tem o poder da escolha, eu escolhi falar, eu vou usar isso como aprendizado. E como aprendizado, vale 10 MBAs uma quebra. Porque o que você aprende naqueles 2, 3 meses que o mundo cai na sua cabeça, são lições assim de vida muito fortes. Que você aprende quando você está construindo... Isso foi a tua experiência antes da Pet Center Marginal. A experiência antes da Pet Center Marginal, que foi com um atacado. E uma das reflexões, por exemplo, foi o que me fez, inclusive, conhecer um dia o Edu na FIA, porque... Sérgio foi meu aluno há 20 anos atrás. Mais de 20. Mais de 20. Eu acabei voltando a estudar. Inclusive, eu fiz um curso de graduação, depois MBA de varejo, onde o Edu foi um dos brilhantes professores que eu tive. Justamente porque eu falei, pô, eu vou usar esse insucesso para ter um conhecimento melhor de academia sobre varejo e para repensar as coisas que não deram certo e tomar para mim a responsabilidade do que aconteceu. É muito mais confortável querer achar culpados, mas eu preferi puxar a responsabilidade para mim. Isso foi muito importante para ter iniciado a Pet Center Marginal e para toda a minha jornada nesses últimos 22 anos. Então você deve ter uma empatia muito forte com esses novos empreendedores que vão lá se confrontar com você no Shark Tank, né? Eu super entendo o movimento, assim, o momento que eles estão. Evidentemente que o Shark ele tem também uma questão de uma característica de ser smart money. Então, uma das coisas que a gente precisa conscientizar melhor o empreendedor, que eu acho que ele talvez assista os programas e não esteja percebendo isso, é que ele não pode ir no Shark Tank imaginando que ele tem que ver o valuation dele por coisas futuras ou como se ele estivesse indo num banco ou num fundo qualquer de startup. Porque, na verdade, o que o Shark Tank custa mais é uma coisa chamada tempo. E o tempo, isso vale muito mais. Então, é o que eu já falei em algumas situações lá. Não pensa em quanto você está entregando os 30% da sua empresa. Pensa na construção de valor dos 70% que você ainda vai ficar, ou dos 60%, ou dos 50%. E, normalmente, o empreendedor esquece disso. Ele fica muito preso ao que ele está vendendo. E eu digo com super conhecimento de causa, porque quando eu vendi 50% da empresa para o Agropinks, que é um fundo americano, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Eu não vendi pelo preço que eu queria. Eu achei que eu vendi barato demais. Mas o valor que eles construíram nos outros 50% fez valer muito a pena tudo isso. Então, concluindo, o Shark, pelos pilares, eu me interessei, e porque ele faz com que eu tenha que sair da caixa o tempo todo. Pensar em segmentos diferentes o tempo todo. E que, no fundo, ajuda a aumentar a consciência e a agilidade mental para você pensar na Pets como um grande ecossistema. Que também tem que pensar em várias coisas o tempo todo diferentes. O único engano que as pessoas cometem no Shark, comigo, é imaginar que porque eu sou da Pets, elas vão com projetos relacionados à Pet Shop, que com certeza elas virão endereçadas a mim e eu vou ter interesse. E aí eu sempre tenho que esclarecer que a Pets é uma companhia aberta, que eu não estou lá como Pets, eu estou lá como Sérgio. E por uma questão de compliance, de conflito de interesse, são empresas que todas que apareceram eu não investi, para não criar nenhum tipo de conflito de eu, na pessoa física, estar investindo numa empresa que amanhã poderá ser fornecedora da Pets. Sérgio, então, só para a gente encerrar, e dá vontade de fazer mais umas 20, tá? Mas, sim, deixa uma mensagem final, né, sobre o tema que nós estamos destrinchando aqui, né, essa questão que a gente está chamando de novo marketing, mas de tudo que a gente está falando aqui hoje. Se você tivesse que deixar, assim, recomendações para quem está à frente dessas agendas e precisa pilotar essas agendas, como é que você dividiria a sua visão, assim, o que fazer, o que não fazer ao pensar a gestão de marketing no negócio de varejo? Perfeito. Eu vou dar uma mensagem final com a seguinte perspectiva. A perspectiva de uma pessoa não técnica e que
ao longo da vida, usou muito a intuição, mas uma intuição baseada numa coisa chamada consumidor. O entendimento do consumidor. E tanto faz aí se é uma jornada tecnológica ou não, sempre é uma jornada. E todos nós temos a capacidade de pensarmos como consumidor. Então, mesmo você tendo aqui uma agenda técnica, se passe como consumidor. Fique pensando como é que é a experiência de compra no aplicativo da sua companhia. Pense como é que é a experiência de compra no site da sua companhia. Pensa como é que está funcionando quando o cliente quer fazer uma devolução. Pensa como é que funciona quando você tem uma situação de reclamação na rede social. Tudo isso aí você tem que pensar se a empresa está respondendo à altura para o seu consumidor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que no seu setor você possa estar bem, isso no mundo interconectado não é mais suficiente. Você não está sendo comparado com o seu concorrente direto. Você está sendo comparado com o Marketplace, você está sendo comparado com a Pets, você está sendo comparado com a Cobase, você está sendo comparado com qualquer empresa que tenha relacionamento com o consumidor e que seja promovendo uma jornada boa para ele. Se ele tem uma boa experiência de troca, se ele tem uma boa experiência de reclamação, se ele tem uma jornada incrível para comprar no aplicativo, é sob essa régua que ele está te analisando. Então, se você não focar nisso, porque o resto você tem que contratar pessoas como meio para atingir esse resultado, mas não se desvie do resultado. No mundo físico, isso também funciona. O CEO, eu não opero loja, mas quando eu visito loja, eu visito com a cabeça de consumidor. Eu quero saber o que o meu consumidor está enxergando quando vai a uma loja. O que ele está tendo de visão, se ele quer procurar se a mercadoria está com preço, se a mercadoria, se ele procura, está fácil, como é que está a experiência na fila do caixa. Então, a mesma coisa que você usa para o mundo físico, use para o mundo digital. E aí é um testemunho. Eu agora, mais de 5 anos como conselheiro, acompanho o Sérgio. De fato, se tem uma coisa que a gente faz, ou você faz como CEO liderando o time, é colocar o consumidor no centro. Eu acho que esse insight... Que é um dos temas que a gente está discutindo aqui. Experiência do cliente no centro, acho que perfeito, Sérgio. Obrigado. Sérgio, primeiro agradecer para quem nos acompanhou até o final, uma aula, de novo. Acho que como você colocou, a gente também quer devolver um pouquinho essas nossas décadas de mergulho e experiência no varejo para a sociedade com o 10+10. Então tem um caráter educativo, gratuito, né? Acho que a internet permite isso, né? Nos seus diversos veículos. Então, dividir um pouquinho os temas. Então, você nos ajudou muito com compartilhando. Acho que conhecimento é para a gente dividir, compartilhar e melhorar a vida das pessoas. Então, empresários, empreendedores, jovens que nos ouviram e nos acompanharam, sem dúvida aprenderam. Espero que estejam saindo melhor do que entraram aqui nesse episódio. Queria muito te agradecer. De novo, agradecer a nossa audiência que esteve conosco desde o início. Não deixem de nos seguir, nos acompanhar, compartilhar os episódios, formar essa comunidade do 10+10 que só cresce e que, lembrando, ao final dessa nossa temporada, vamos lançar um livro dos 10+10 com a essência do que foram esses episódios tratando dos 10 temas mais estratégicos do varejo mundial, do varejo brasileiro. Em breve, mais episódios no ar. Não deixem de nos acompanhar. Até breve.